Caros amigos, último módulo, né? Vocês mantiveram aí a disciplina. Então nós vamos conversar o seguinte, olha, mais uma vez. O nosso organismo é constituído por células, né? Nossas células necessitam de 45, 50 nutrientes essenciais para funcionar direito. E essas células necessitam desses 45 nutrientes, seja qual for a doença que ela tenha, né? Então, seja qual a especialidade do médico, seja qual for a doença do indivíduo, nós somos constituídos por células. E as nossas células necessitam daqueles 45 nutrientes, entre aspas, essenciais. Pode ser 50, pode ser 80, mas 45, 50 estão provados já na literatura científica médica que nós entendemos como tal. Então, uma célula para funcionar precisa dos 45 nutrientes essenciais. Esses nutrientes funcionam como? Como matéria-prima e como indutor gênico. Cada nutriente induz vários genes a fabricar proteínas, enzimas, hormônios, anticorpos, etc, etc, etc. Se fosse só isso, se nós estivéssemos lá 5.000 anos antes de Cristo, já estava resolvido o problema, né? Mas não estamos, nós estamos aqui na idade, em plena era atômica, com genes lá da idade da pedra. Então, o nosso ambiente está repleto de metais tóxicos, agrotóxicos, aditivos alimentares, flúor, cobre e ferro em excesso, que vem da alimentação, e os cianobióticos da própria água, né? As mulheres usam anticoncepcional, todas as mulheres usam anticoncepcional, 99%. E aí elas enchem os reservatórios de água do planeta de estrógeno. E o homem absorve esse estrógeno, toma estrógeno. Os filtros não tiram estrógeno, né? Então, como o Calegari costuma falar, os homens estão ficando menos homens, né? Porque essa carga toda de estrógeno que ele pega da água e dos plásticos também. Então, olha só, para uma célula funcionar, nós precisamos dos 45 nutrientes e ela não pode ter metal tóxico, né? Nem agrotóxico, nem aditivo alimentar, nem todos esses tóxicos. Então, olha só que bonito. Em qualquer patologia, seja que o indivíduo tenha, você não tem diagnóstico dele, mas se você prover esse indivíduo dos 45 nutrientes essenciais e tirar os metais tóxicos, essa célula vai funcionar muito melhor, né? Então, se o indivíduo for para uma cirurgia de grande porte, sem metal tóxico e com todos os nutrientes, certamente ele vai evoluir muito melhor do que aquele que falta nutrientes e tenha metal tóxico. Só que a coisa não para por aí, né? O indivíduo está aqui na nossa frente e existem as alergias alimentares, as intolerâncias alimentares. Então vocês precisam descobrir nesse indivíduo se existe alguma alergia alimentar. Muitas doenças são causadas por leite, por exemplo. Eu já mostrei aqui para vocês aquela mama, né, empedrada, que foi em vários ginecologistas, até um queria tirar a mama para prevenir câncer. Afastou o leite, em 9 meses desapareceram os nódulos, né? Desapareceram os nódulos. Aquele caso da espondilite anquilosante, o sujeito estava com 8 anos já de espondilite anquilosante, tomando corticoide, com dor. Aí você fazia assim na pele do indivíduo, ela laceava, né? Soltava. Aqui atrás, você puxa a pele, o couro sai na sua mão, né? Indicando alergia a leite. Tira o leite e ele para a dor. Quer dizer, nós médicos damos nomes às doenças, isso é ótimo. Mas a gente não pode se apegar a esses nomes, né?
Nós temos que buscar o porquê. Por que ele está com espondilite anquilosante? Doença autoimune. Tudo bem, doença autoimune, mas pelo quê? Você sabe muito bem que metal tóxico, cádmio, mercúrio, pode produzir doenças autoimunes. E vários outros tóxicos podem produzir doenças autoimunes. Então, essa abordagem que nós damos é bem prática, é bem objetiva, né? Dá nutriente e tira metal tóxico. Né? Afastar a alergia alimentar e a intolerância alimentar. Mas e aí, pessoal? A célula tem mais coisas, né? Tem mais coisas na célula. Tem os genes. Tudo que a gente faz aqui para o nosso tratamento é para o indivíduo fabricar energia, ATP, que é molécula de alta energia, né? Não é molécula de alta energia. Tem que fabricar ATP para tirar aquela nuvem de elétrons da proteína inativa e torná-la ativa, expor o sítio ativo, né? Expor o sítio ativo e poder reagir. Ela é de baixa energia, o ATP. Então, o que nós fazemos na medicina biomolecular? Fazemos tudo isso, nutriente, tóxico, afastar, para quê? Para funcionar a mitocôndria, fabrica 36 ATP por mol de glicose, né? E funcionar a gente. Mas aí, pessoal, o indivíduo chega no consultório já doente há 3 meses, 4 meses, ou então deprimido, ou então com câncer, ou então passando uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga emocional. Nessas sobrecargas, pessoal, os nossos genes, por mecanismo de defesa, eles adormecem, eles silenciam. Gene silenciado como mecanismo de defesa de sobrevivência celular. Então, o que adianta dar o nutriente? O que adianta tirar o metal tóxico? Adianta, mas não agora. O que adianta afastar? Temos que acordar esses genes. Então, os genes, eles silenciam por 2 motivos. Por metilação e desacetilação. Os 2 modos são efeitos epigenéticos. Isso acontece na zona CPG, citosina par com guanosina, que é a zona do gene que realmente funciona. Então, quando o sujeito passa por uma sobrecarga emocional, sobrecarga de trabalho, metila em excesso. Olha só, metila em excesso, porque sempre metilação existe, e é bom a metilação, ela funciona fisiologicamente, mas o excesso de metilação, provocado pela sobrecarga emocional de trabalho, silencia o gene. Ou então ele desacetila, sai o radical acetilo, ele adormece. Então nós precisamos acordar esses genes, né? Senão não funciona. Então, essa é uma das coisas que eu sofri muito desde 83, que a gente fazia tudo, pensando que estava fazendo tudo e esquecendo desse acordar os genes, né? E a melhor droga para acordar gene rápido é a procaína. É a procaína. Mistura do PABA com dietileno, diaminoetileno, né? É o PABA. E isso está mostrado por uma médica, uma pesquisadora espanhola, Vilar Garrea. Ela descobriu isso, que a procaína é um dos mais potentes inibidores da DNA metiltransferase. Existem várias DNA metiltransferases, ela inibe 4 ou 5, sabe? Então, ela tira o excesso de radical metila e acorda o gene. Outros fatores que também acordam os genes é a genisteína, da soja, é a curcumina, epigalocatequina galato, do chá verde, as brássicas, couve-flor, brócolis, couve, manteiga, couve de Bruxelas, acordam também gente. O que acorda a gente também é banana verde, né? Simples, né, pessoal? Simples, banana verde, você pega a banana verde
sem agrotóxico, põe na panela de pressão, 15 minutos, tira a casca, põe no liquidificador, bate, tem lá a pasta de banana verde, né? Que é uma acetiladora. A banana verde é uma acetiladora por excelência, tá? Que ela é rica em butirato, que ela é uma acetiladora por excelência. Perfeito. Então nós cuidamos dos genes. E as mitocôndrias? O que a gente faz com as mitocôndrias? Como que funciona essa célula, de modo geral? A glicose entra, vai para a glicólise anaeróbica, né? O ciclo de Embry-Maiorf. Esse ciclo de Embry-Maiorf, ele é oxidante ou redutor? O que ele fabrica? Ele faz H+, né? Faz H, faz hidrogênio. H+ não, é hidrogênio. Ele faz hidrogênio, H. Ele faz H, GSH. É isso que ele faz. GSH. Aí ele chega no final da glicose anaeróbica e temos o ácido pirúvico. Desidrogenase lática passa para ácido lático. Ou então vai para pirúvico. O pirúvico entra na mitocôndria, através da piruvato desidrogenase complexo, né? Que precisa de B1, ácido lipóico, B3, vários daqueles nutrientes essenciais. E não pode ter metal tóxico. Olha só, vocês já estão tratando a mitocôndria fazendo isso. Vocês deram os nutrientes que precisa para ativar essa piruvato desidrogenase complexo. Aí o piruvato entra na mitocôndria, ciclo de Krebs, e aí começa a fabricar ATP lá no complexo de elétrons, no complexo mitocondrial de troca de elétrons, né? Na cadeia mitocondrial. A glicose, ela vai para ácido pirúvico ou ela vai para, como enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, começa a fazer NADPH, né? O ciclo de quê? Como chama esse ciclo? Ciclo das pentoses, né? Ciclo das pentoses. Então, olha só, a glicose entra, por um lado ela faz hidrogênio pelo Embry-Maiorf, e por outro lado ela faz hidrogênio também em ADPH. Em ADPH, né? Então, o ciclo de anaeróbico e o ciclo das pentoses são redutores, né? Que está sempre em equilíbrio com a mitocôndria, que é oxidante, que forma os radicais livres, né? Então, enquanto a mitocôndria, que fabrica a maior quantidade de ATP, vai fazendo oxidantes, vai fluindo o fluxo de carbono pelo citoplasma, vai fornecendo antioxidantes, né? Então isso entra no equilíbrio. Esse equilíbrio é um pouquinho mais para oxidante, tá? Do que para redutor. E aí, esse tipo de equilíbrio torna a água citoplasmática estruturada, tá? Então, o citoplasma é um pouquinho mais ácido do que o meio que o circunda, tá certo? É um pouquinho mais ácido. Sendo um pouquinho mais ácido só, ele estrutura a água. E nós precisamos de água estruturada nesse citoplasma para manter a conformação quaternária das proteínas e das enzimas, para manter a hélice do DNA e do RNA, para manter as macromoléculas funcionantes, para a hidratação da intimidade da molécula, né? Então, um outro fator de falha no nosso tratamento é não pensar nessa água citoplasmática, né? E o que desestrutura essa água, pessoal, são campos eletromagnéticos, são zonas geopatogênicas, cruzamento de Hartmann, 2 metros por 3 metros, norte, sul, leste, oeste, e rio subterrâneo, placa tectônica, né? Então, uma das falhas que eu notei no meu transcurso aqui de tratamento é quando eu não percebi isso, eu não acreditava nisso, em zona geopatogênica, né? Até que aprendi a
acreditar, baseado em muito estudo, principalmente franceses e alemães, eles estudam muito isso. Aí, o que nós estamos aqui agora? Deu uma ideia do que nós temos que fazer? Se vier uma esclerose múltipla, vocês sabem o que fazer? E uma esclerose lateral amiotrófica? Tirar metal. Hã? Trata E na terapia intensiva, o que nós vamos fazer? certo. Que pena, na terapia intensiva não se faz isso, né, pessoal? Tem um intensivista aqui. Que pena, né? Eu saí da terapia intensiva e não consegui fazer isso na terapia intensiva. Lá é onde mais o indivíduo precisa desse tratamento, né? Onde mais ele precisa disso, dessa abordagem global do indivíduo, né? E nós não temos diagnóstico ainda, né? Na terapia intensiva faria, o início seria o quê? A procaína e depois iria para os nutrientes? Ou se o senhor pudesse montar uma terapia intensiva assim, Faz isso aqui, ó. entra com a procaína, Ah, tem depois que- entra com toda essa Aí parte. teria que entrar com a procaína, né? Porque é mais rápida. Já não vai dar banana para o indivíduo, né? Banana. Procaína, os nutrientes da veia, os principais que funcionam na mitocôndria, né? Ácido lipóico, vitamina E, vitamina C. Tirar tóxicos ia ser meio... Mas também podia tirar tóxico. Põe o DTA na veia, né? E aí vem o seguinte, pessoal. Quando você está muito grave, você usa o DTA, né? Aí na terapia intensiva você usa o DTA. E quando não é grave, não precisa ser uma coisa rápida. Pode ser uma coisa mais lenta, né? É assim que tem que ser. É isso que faz da nossa medicina arte. Né? E aí essa resolução que foi feita agora, em 1938 de 2010, que apareceu aquilo lá que nós nem discutimos na comissão que estudou essa resolução, nem foi discutido, mas proibiram a procaína. Vocês sabem disso, né? Procaína está proibido como medida anti-envelhecimento. Nós, na medicina biomolecular, fazemos alguma coisa anti-envelhecimento? Nós conseguimos fazer isso? Não tem sentido, né? Puxa, eu gostaria de alguém me ensinasse a ficar menos velho. Eu gostaria. Mas a gente cuida da pessoa, né? Cuida da célula, cuida... Isso tudo. Então, a procaína, quando nós usamos, é para inibir a DNA metiltransferase. E outra coisa que a procaína faz, pessoal, olha, por isso ela é anestésica. Ela polariza a membrana celular. Ou então, ela polariza o protoplasma. Polarizando a superfície celular, é direto o mecanismo de aumentar a função da mitocôndria, produzir ATP mitocondrial. Então, uma célula que tenha menos 80, menos 90 milivolts, está fabricando bastante ATP. E a polaridade é porque as proteínas de superfície têm maior afinidade pelo potássio e menor afinidade pelo sódio, né? Então fica aquela diferença de potencial, sódio e potássio. E aí, aquele menos 90 milivolts, quando ele passa para 60, 50, 40, essa célula vai diminuindo a produção de ATP mitocondrial. Quando passa para menos 15, essa célula entra num sofrimento tal que desencadeia mecanismos milenares de reprodução celular. Então, é um dos mecanismos de proliferação mitótica neoplásica. Diminuição do potencial. A procaína faz polarizar essa célula. E essa doutora espanhola mostrou que a procaína, em cultura, ela é antimitótica. Ela para a mitose, para a proliferação. Olha que coisa bonita, né? Então, a procaína, além de acordar gene silenciado, ela aumenta a produção de ATP. É uma bela